Vamos para a última questão de 2020, questão número 14, tá? A questão diz o seguinte: a Torre Eiffel, com os seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tenha uma massa m torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão p torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m modelo e exercerá uma pressão p modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara à pressão exercida pelo protótipo, ou seja, qual é a razão entre as pressões P torre e P modelo? Vamos lá? A ideia é a seguinte, galera. Pressão é uma força por uma área, tá? Nesse caso, a força é a força que a torre faz no solo, tá? Que eu vou desenhar aqui de forma genérica. Essa força, ela é a reação anormal que o chão faz na torre, certo? Mas a normal, ela tem o mesmo módulo que o peso. Então, a força que a torre faz no chão é também igual à força peso, tá? Por quê? Para a torre ficar em equilíbrio, sobre a torre tem que ter a normal e o peso, beleza? Então, a normal é igual ao peso. Mas, ao mesmo tempo, a torre está interagindo com o chão. Quem faz essa força normal? O chão. Logo, o chão faz essa força F. Sofre também, perdão, essa força F da torre. Em outras palavras, é só você escrever que pressão é mg sobre A, tá? E basta a gente tentar descobrir o quê? Como varia a massa da torre em relação à massa do modelo, tá? Por conta dessa escala 1:100. Outra coisa importante, galera, eu vou fazer até uma modificação aqui. Eu vou apagar esse P, tá? Vai fazer sentido. Porque como eu vou usar P para pressão, eu vou usar W para peso, tá? Porque esse cara vem do inglês weight. Só corrigindo aqui, né? Weight. E daí eu uso P para pressão, tá? Então, se você precisar de uma legendinha, esse cara aqui seria a pressão, a massa da torre, a gravidade, e esse A seria a área da base da torre, tá? Daí, gente, o que você tem que perceber? Se você tem uma escala 1:100, então se o objeto ele é 100 vezes menor em termos de comprimento, a relação vai ser 1:100 ao quadrado, se eu estiver falando de área. E a relação vai ser 1:100 ao cubo, se eu estiver falando de volume, tá? Vamos fazer essa relaçãozinha rápida, depois a gente volta e tenta entender melhor por que é isso. Então vamos lá, ó. Vamos calcular a pressão torre pela pressão modelo, essa razão aqui direto. Ó. P torre sobre P modelo. A pressão é calculada como? mg, então é m torre G sobre a área da torre. Embaixo vai ficar M modelo vezes G sobre a área do modelo.
Continuando aqui embaixo, para não precisar ficar reescrevendo, eu vou colocar só o igual. A gente pode fazer o quê? Falar que essa razão é igual a m torre vezes g sobre a área da torre, tá? Vezes, como é a divisão de fração, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vezes o inverso da segunda, área do modelo, massa do modelo, vezes g. A gravidade aparece em cima e embaixo, a gente pode cortar. Podemos cortar. E agora vem essa sacada dessa parte que eu acabei de mencionar. O que vai depender da área? A área, pensando nas unidades, nas grandezas que eu tenho aqui, tudo bem? E o que vai depender do volume, pensando nas grandezas que temos aqui? A massa. Ou seja, quando a gente pensa numa escala de 1 para 100, no comprimento, a gente está pensando o quê? Que a razão entre o comprimento do modelo sobre o comprimento da torre é 1 sobre 100, tá? Porque a torre é 100 vezes maior. Então, voltando aqui embaixo, a gente pode continuar aqui e escrever assim, ó, massa da torre sobre massa do modelo vezes a área do modelo sobre a área da torre. Então, agora sim, a torre ela é 100 vezes maior do que o modelo. Então, eu vou colocar 100 para 1 quando a gente está pensando aqui na massa. Só que massa depende do volume. Então, o volume ele também está relacionado com a massa. Portanto, esse cara eu vou elevar ao cubo. E quando a gente pensa na área, a área do modelo seria 1, enquanto que a da torre seria 100 vezes maior. Só que a gente está falando de área, não de comprimento. Então, devemos elevar esse cara ao quadrado. Tá? 100 é o mesmo que 10 ao quadrado, elevado ao cubo é 10 ao quadrado ao cubo, você vai multiplicar os expoentes, né? 10 ao quadrado vezes 3, que dá 6, dividido por 10, por 100, né? Que é 10 ao quadrado, elevado ao quadrado. Tá? Então, isso daí vai dar 10 à sexta por 10 à quarta. Conserva a base, subtrai os expoentes, porque é divisão. 10 ao quadrado, tá? Isso daqui. Mas eu comentei que eu ia fazer uma observação a respeito dessa questão da área e do volume, tá? Vamos fazer só para a área, para ver se fica claro? Então, uma observação. Imagina que eu tenho uma área do modelo. Se eu estiver fazendo na escala de 1 para 100, então, enquanto a lateral do modelo vale 1, a da torre vale 100. Porém, vamos imaginar que eu tenho um quadrado na escala do modelo. O outro lado do modelo vai valer 1 também, enquanto que da torre vale 100. Enquanto essa áreazinha vale 1, essa área aqui vale 100, né, ao quadrado. Tá? Então, quando a gente pensa em área, a gente sempre pensa em quadrado. Pensou em área, pensou em elevado ao quadrado. Né? Beleza? Inclusive, o termo quadrado é porque elevado ao quadrado, né? Porque tem a ver com quadrado, né? Um lado vezes outro, a gente representa como elevado a 2, tá? E por que elevado ao cubo a gente chama de elevado ao cubo? Por que 3 é cubo? Porque sempre quando a gente fala em volume, a gente tem que pensar em unidade elevado a 3, tá? Então, por isso, metros cúbicos, por exemplo. Beleza? Espero que tenha ficado claro.
assim, nós encerramos o primeiro conjunto de vídeos e eu queria saber, né, a opinião de vocês, se tem alguém aí que está gostando, se o espaço que eu deixei tá ok, tá pensando em tentar melhorar mesmo, se você achou legal do jeito que eu estou fazendo, usando a própria apostila, né? Lembrando que essa apostila aqui ela pode ser adquirida, tá bom? Então, é isso, tá? Então, na próxima semana a gente continua com os exercícios de 2021. Na verdade, pelo planejamento,